Gente, esse vídeo vai ser longo. Provavelmente bem longo. Como sabemos, Bear é um jogo de terror do Roblox que tem um urso do mal que quer te matar. E pelo fato de estar no Roblox, para alguns pode parecer bem simplesinho, mas o jogo traz várias missões e esconde coisas que não temos como saber. Mas já que nada faz sentido nessa quarentena, eu e meus amigos do Discord começamos a investigar a história desse jogo, Bear Alpha. Tá na versão alfa, porque tá Bear Alpha. Basicamente isso é uma teoria, mas tem fatos aqui que sim são comprovados. E vocês vão gostar, isso tá incrível, eu juro. É um dos maiores projetos do meu canal. Então vamos começar logo. Lembrando, assistam até o final antes de comentar algo, porque vou dar todos os detalhes. Então não pule nenhuma parte do vídeo, pois daí você não vai entender nada. Sam. Primeiro precisamos entender que Sam é o personagem que eu mais vou falar. Porque muitos segredos sobre o jogo são descobertos por causa dele. Ele é meio que o principal da parada. Sam é um ursinho diferente que foi feito em uma fábrica de ursos de pelúcia. Isso é meio óbvio. Hoje ele fica dentro de um poço sem ninguém lá. E por que ele tá em um poço? A resposta é simples. Ele foi forçado e preso lá, pois ele diz que lá é entediante. Ainda que no mapa Cheese Factory, há uma missão de conseguir um urso secreto chamado Atrocity. Logo eu falo dele e vocês vão entender. Mas infelizmente o mapa Cheese Factory foi removido. Dizem que é porque os jogadores estão perdendo dados, mas eu acho isso bem estranho. Enfim, quando você ia fazer a missão, encontrava um Bear em chamas, que em sua barriga está escrito Sam. Quando conversamos com o homem ao lado, ele disse que alguém colocou fogo ali. E esse sujeito foi o Big Man Thing. Big Man Thing é uma skin muito secreta de um urso vestido de Papai Noel, gigantesco. Uns teto ultra alto, não dá pra ver o bicho. E quando prestamos mais atenção, percebemos que quem tá vestindo essa roupa é Sam. Esse personagem também tem sua batalha no Natal, onde ele fica revoltado por não tirarem ele do poço, provavelmente, e se torna o Big Man Thing para matar todo mundo. E para provar que eu não tô errado, no começo da batalha ele é o Sam normal, depois ele fica de outra forma. Ainda quando ganhamos dele, aparece uma mensagem escrita: os sobreviventes derrotaram Sam. Então sabemos que quem queimou aquele Bear foi o Sam sim. Ele fez isso pois esse Bear colocou alho no queijo. Provavelmente ele não gosta disso. Mas o fogo atingiu mais Bears. Isso é uma justificativa para ele estar preso no fundo do poço, pois ele trouxe revolta aos outros Bears. Quando nós encontramos passagens secretas no Bear Alpha, geralmente ganhamos emblemas. Depende de que passagem a gente esteja falando, né? Whitey e Sam chamam seus emblemas de peças do quebra-cabeça. Whitey é um amigo íntimo de Sam e que apoia que ele saia do poço. Depois que você consegue todas as peças do quebra-cabeça, que até agora ninguém conseguiu, talvez você consiga libertar o Sam do poço. E também tem um pouquinho de probabilidade de a gente ganhar a skin do Whitey por causa desse print aí. E depois ter um feliz jantar com os dois com pão de alho. Que logo você entenderá por quê. Sam fala que o Whitey deve estar em outro poço. Isso faz parecer que ele está procurando o Sam, mas não acha. Eles até se comunicam por telefone. Sim, eles têm telefone. Pois há uma questão na badge do Whitey que fala dele querendo ligar para você, ou seja, eles têm telefone. E do lado de Sam podemos ver orbes coloridos. No poço de Whitey vemos também esses orbes coloridos, mas temos passagens à frente, porém elas estão bloqueadas. Talvez essa passagem seja para chegar no Sam, mas ele está preso, então a gente não consegue entrar, nem o Whitey consegue. Nós até conseguimos encontrar Sam, mas a gente não consegue tirar ele de lá, pois eles vão saber, né? Os Bears. Os Bears que nós conhecemos no jogo nos matam nas partidas para a gente não conseguir libertar Sam, pois eles agora são rivais dele, já que um Bear foi queimado. 3 Bears, na verdade.
Isso foi meio que um trauma para eles. Eles não querem ninguém que esteja do lado do Sam vivo. Querem que você mantenha a distância dele e que não invada o território deles para ajudar um criminoso. Entre aspas. Porque provavelmente botar alho no queijo deve ser considerado meio que um crime, uma tentativa de envenenar os Bears. Só que eles não acreditaram em Sam, então acabou que quem levou a culpa foi quem? Sabemos? Esse urso de pelúcia, que eu não aguento mais falar o nome. Então, eu falei do jantar com pão de alho, pois tem uma questão de Whitey em que ele pergunta o que você vai levar para janta, e daí você responde garlic bread, que em português é pão de alho. Também, se você faz esse percurso que está aparecendo na tela, você é levado a um jogo chamado E Esses São os Meus Amigos. E em cima está escrito jantar com os amigos, mas Sam não está lá, só está uma placa com a imagem dele, já que não tem como ele vir para o jantar. Só temos Whitey isolado, sem nada na mesa. Isso reforça a teoria do Sam preso. Agora vamos falar do Atrocity. Mas ele ainda vai estar nessa categoria de Sam, porque ele tem algo a ver sim. Atrocity em português é atrocidade, que significa algum ato criminal, uma barbaridade. Pelo nome dele ser esse, parece que ele ajudou Sam no incêndio, mas não deu muito certo. Hoje Atrocity está queimado pelo plano não sucedido e é um Bear assassino por não confiar mais no Sam. E ainda o nome da sua badge é Cab Emok Nod DNA HSARC IFI DNA. Mas caso você inverter a mensagem, vai virar And if I crash and don't come back, que em português é mais ou menos e se eu travar e não voltar. E se nós pararmos um pouco para pensar, essa frase encaixa nessa teoria. Como se ele estivesse falando com Sam que provavelmente vai dar errado, mas mesmo assim confiando nele. Mas acabou que não deu certo. Agora eu vou mostrar descrições de Bears que fazem sentido com esse incêndio. Eu nunca teria pensado que... Entramos em uma realidade diferente. Não é muito apropriado, mas vai ficar bem. Você sabe quem é. Estou genuinamente perturbado. A paz não é uma opção. As descrições de Rob, Dogly e Spherical significam o susto deles com o ocorrido. A descrição de Unicorn descreve o que Sam fez não é apropriado, mas mesmo não querendo, sabe que ele vai ficar bem depois. A descrição de Cranberry é uma tentativa de influência a não salvar Sam. E a descrição de Yeti significa o quanto eles não podem deixar você vivo. Para não libertar ele. Lagoon. Lagoon é parente de White, pois a espécie dos dois é a mesma. Só que eles não são amigos, porque Lagoon não menciona Whitey. Também o local onde ficam é totalmente diferente. Enquanto Whitey quer sua ajuda, Lagoon só precisa de um token para te dar um vírus que impeça o sobrevivente de conseguir salvar Sam. Podemos chegar a essa conclusão pelo fato de Lagoon nos dar uma skin de Bear onde seu nome está relacionado a vírus, o Malbear, que eu já fiz um vídeo de como conseguir ele, por favor veja depois de ver esse aqui. Então veja esse trecho que é importante para esse vídeo de agora. Malbear, que é uma junção de bear com malware. Então, como eu mostro na tela, malware é um software feito para te incomodar e roubar suas informações. Talvez Lagoon queira que você corrompa com malware todas as formas de libertar Sam. Malware possui várias falas que comprovam isso. Eu vou mostrar todas porque todas fazem sentido, como se fosse uma influência de chegar a ele, mas na verdade ele só quer infectá-los. You are the 1,000th visitor. Come here. To win a prize. Fruit cheese, 100% working. No virus. Easy. Your Roblox has been infected. Come here and I will fix it for you. Winner. You have been chosen. Congrats. You are a winner. Free bear coin. I am not malware. Click now.
Click now. Single bears in your area. Click now. Click now. $3 for you. Fortnite free Bitcoin Cash. Money click, click, click. Então, com essas influências, ninguém salvará Sam. E quando o Whitey te pergunta, é ele? E você responde, sim, ele está vivo, Whitey e nosso personagem deviam estar se referindo a Lagoon, já que é impossível ser Sam, porque o Whitey sabe que Sam está vivo, tanto que ele se comunica com ele. Mais planos. Os Bears realmente não querem você perto de Sam. Eles já tentaram te matar, te enganar e dessa vez te possuir. Uma skin removida chamada Pisco Bear é de um sobrevivente dentro de uma fantasia de urso comprada. Você consegue ver a etiqueta. Quando ele está ocioso, percebemos que ele não está feliz com o que está fazendo. Ou seja, a fantasia que ele usa força ele a matar os outros e não ser amigo do carinha. Conclusão. Os Bears e os Puffles foram criados em uma fábrica. Eram todos amigos e nada de errado acontecia, até que um dia um deles queimou 3 amigos, o que gerou revolta em todos, então o prenderam. Mas ele tinha amigos fiéis, e nós sobreviventes tentamos ajudá-los para libertar esse Bear, que no caso é Sam. Mas os outros Bears tentam nos impedir com vários planos, nos matando, nos possuindo, nos enganando. Ainda possuem muitos mistérios no jogo, mas que por enquanto eles não têm explicação. Provavelmente eu vou fazer uma parte 2, isso é certo. Por favor, deixem o like e se inscrevam. Deu muito trabalho para fazer tudo. E como eu disse no começo do vídeo, esse é um dos maiores projetos do canal, se não é o maior projeto. Então, por favor, me apoiem, coloquem sua opinião nos comentários e falou! Aguarde para a parte 2, que provavelmente vai demorar, porque a gente precisa que mais coisas sejam adicionadas. No último episódio, descobrimos quem é Sam e o quanto ele afeta a história do jogo. Descobrimos seus rivais e por que eles são. Caso você não viu a primeira parte, veja agora antes de ver essa, para não se perder na história. A primeira parte está no card aí na tela, não vou esquecer. A verdadeira história de Bear Alpha. Parte 2. Depois de quase 2 meses a parte 2 chegou e muita gente estava esperando por isso. Hoje eu vou falar da continuação da história que foi feita ao longo das atualizações que tiveram nesses meses. E também eu vou corrigir controvérsias da primeira parte. Controvérsias importantes. A primeira controvérsia é que, já que somos do lado do Sam, por que ele tenta nos matar no Arctic Valley? A resposta é simples. Sem sentido nenhum, a gente dá uma bazucada gratuita nele, e por isso ele fica com raiva e quer nos matar. A segunda controvérsia é que o Sam não pode ter sido preso, pois basicamente o nome do poço onde ele fica é Sam's Resting Place, que em português é lugar de descanso do Sam. Então ele mesmo fugiu para o poço para descansar, escondido de todo mundo e esquecer tudo que deixava ele estressado. E os Bears nos matam para não acharmos o Sam antes que eles, pois eles também estão à procura, mas agora a gente já sabe onde fica. Também uma curiosidade legal é que no mapa System Crypt há orbes iguais ao de Whitey e Sam, como se fossem teletransportadores que fizessem eles irem aos poços. E esses orbes ficam em passagens secretas, como se eles realmente estivessem se escondendo. E também no mapa Cheese Corporation há um lugar onde há uma parte do System Crypt, ou seja, Sam e Whitey vieram do Cheese Corporation para se esconder. Uma outra prova que eu não falei é que no Dinner with Friends há um boneco palito, que é o mesmo do Cheese Corporation. Como se o Whitey tivesse roubado para poder não ficar sozinho. Whitey. Como sabemos, o Whitey é o melhor amigo do Sam e quer ajudar ele nesse momento difícil que ele está vivendo por causa de seu crime, entre aspas. Nas últimas atualizações foi lançada mais uma peça do quebra-cabeça do Whitey, onde descobrimos que ele é também chamado de Homem Mortal
e sabemos isso pelo próprio Lagon, mas espera, depois eu falo dele. O Whitey, ou o Homem Mortal, desabafa pra você o quanto ele sofre por alguma coisa, e essa é a fala dele. Você está ouvindo o poder superior caído. Eu tive que largar todas as cordas que eu tinha, evitado pelas pessoas ao meu redor por pensar que eu poderia impedir que a situação piorasse. Eu me escondi da realidade. Eu tinha chegado em casa. O sentimento de culpa nunca parava de me seguir. Eu vi repetindo as palavras "You are nothing" até que eventualmente não teve sentido. Mas eu não sei. Os males permanecem ao meu redor. Eu queria dizer a palavra o que tudo significava. Eu aprendi muito quando cheguei aqui embaixo. Colocando tudo de lado, descobrimos que estamos todos lutando contra um mal maior. Ou talvez eu esteja apenas divagando sobre nada. Eu não sou mais a julgar. Eu perdi todo o meu controle. Então comecei a procurar respostas. Então, para algumas pessoas pode parecer que é Sam quem tá falando, mas não, é o Whitey mesmo. Primeiro porque a badge do Mortal Man fica dentro do poço do Whitey. Segundo, You Are Nothing é uma fala de Whitey e não de Sam. A skin do Sam tem essa fala, porém ela é só roubada do Whitey mesmo. E pela fala dele de você está ouvindo o poder superior caído, parece que o Whitey era meio que o comandante do negócio. Mas acabou que ele se juntou no grupo de Sam e agora ele tá caído, tendo que largar todas as cordas que ele tinha com os outros Bears. Também, para conseguir a badge principal de Whitey, temos que responder mais de uma pergunta dele. Então, por isso comecei a procurar respostas e não comecei a procurar alguma resposta. Sam tem apenas uma pergunta para você para conseguir a badge. O Whitey tem 4 perguntas para conseguir a badge dele. Ele estava procurando respostas para poder achar alguém que pudesse ajudar eles na situação. Porém, já que algumas respostas eram difíceis, acabava que muitos morriam no meio do processo. Isso fazia com que vários saíssem do lado deles e fossem apoiar os Bears. Por isso ele está muito arrependido. Já que o Whitey piorou a situação, Malbear conseguiu achar os dois e corrompeu eles. Sabemos disso porque quando saímos da ilha do Mortal Man, aparece uma mensagem de um software que foi terminado por conter informações pessoais. Softwares, informações, isso é tudo ligado ao malware, pois o nome dele é uma junção de bear com malware, já sabemos disso. E malware é um software malicioso. Já que Sam não quer te falar o que está acontecendo e o Whitey é bloqueado de continuar falando, fica meio claro que esse software é um malware feito pelo malware. E essa teoria com provas já é uma outra prova de por que o Whitey está arrependido. Então sim, Sam e Whitey já estão presos num caminho sem volta. Lagon. Lembra de Lagon? Então, ele é o criador, entre aspas, do malware. Porém, no aniversário do Bear, descobrimos que na verdade o Lagon que criou o malware não é o Lagon real e que o real se mantém escondido. E uma curiosidade interessante é que o Lagon real fala que ele não é o Homem Mortal, ou seja, é o Whitey mesmo. A badge Track 3 traz a skin do Vector e a descrição dela é espelho. Essa badge é o Lagon real que te dá. E essa descrição deixa claro que o Lagon fake é o oposto do Lagon real. Indiretamente, ele afirma que ele criou esse fake. Veja as falas dele durante a badge. Você me encontrou, o verdadeiro eu. Você fez o que os outros não fizeram. Você deu um passo atrás e olhou para a foto maior e percebeu que a resposta estava à sua frente. Bem, atrás de você, mas sim. É perigoso aqui embaixo, você não pode ficar por muito tempo. Pegue isso. Nessa hora você recebe a badge. Tome cuidado. O nome do player. Não há muito tempo. Eu enganei todos, exceto você. Você pensou fora da caixa.
Alguns deles até pensaram que eu era algum tipo de homem mortal. Talvez eu esteja finalmente no mundo exterior, mas esse não sou eu. Talvez eu devesse procurar outro lugar, sim. Magicamente, Lagon sai dali. Lagon diz para você se proteger, já que sua forma oposta é perigosa. Mas ele mesmo criou o Lagon Fake para enganar os outros. Sim, Lagon agora é do lado do Sam e do Whitey. Lagon fez isso para ter os líderes ao seu grupo e não os seguidores dele. Tanto que o Whitey fala em seu poço: eu quero líderes, não seguidores. Mas o plano não deu muito certo e Lagon Fake acabou criando Malbear. E agora todos estão presos, já que Malbear encontrou os orbes. Namadik. Namadik é um ser secreto. Ninguém sabe a verdadeira forma dele, mas estimula-se que ele é o Puffle vermelho que o Shid mandava foto no Discord. Por incrível que pareça, essa teoria faz sentido, porque geralmente quando o Shid manda foto de algum boneco de infância dele, é porque esse boneco tá no Bear. E também por ele ser um Puffle do Club Penguin, que nem o Whitey e o Lagon, é mais uma prova de que sim, o Namadik é um Puffle vermelho. Em uma passagem secreta do mapa The Final War, vemos um botão onde tem o Sam, do mesmo perfil da Badge Track 3, que é a que confirma que Lagon é amigo do Sam. Porém, a pessoa que fala por trás não é o Sam, e sim o Namadik, aparece ali. Ele te dá uma dica de como conseguir o Vector, dizendo para você ir pro Lagon. Então, o grupo de Sam tem mais pessoas ainda, que ao todo são 4. Sam, Whitey, Lagon e Namadik. Um Bear que nem é notado por ser do lado do Sam, que eu não mencionei, é o Oh My God Mate It Bear in It Kid. No Fantasy Bear Archive é confirmado que ele é amigo do Whitey e ele não gosta de matar os sobreviventes. Também tem outro igual chamado The Divine, ele é amigo do Whitey e não gosta de matar os sobreviventes. Ainda mais que a foto dali é do Sam, então claramente eles estão relacionados a esse assunto. E já que a gente já sabe que o Lagon ele não tem nada contra o Sam, então sim, Namadik tá no grupo. E a história continua sem desfecho, como sempre. Temos que esperar atualizações para entender a continuação da história. Mas por enquanto eu já falei de tudo de novo sobre isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque demorou dias para fazê-lo. Então, por favor, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos assim. Lembrando, a parte 3 vai demorar bastante, ok? Então não adianta tentar apressar, porque a gente realmente precisa de mais coisas sendo adicionadas. Então é isso, falou! Sim, fazem 5 meses que eu não trago nenhuma história do Bear. Mas é que demorou muito para toda a continuação da história fazer sentido. Mas enfim, hoje eu vou dizer tudo o que aconteceu após o Sam e o Whitey terem sido corrompidos pelo Malbear, como a gente viu na parte 2. Se você ainda não viu as 2 primeiras partes da história, tá aí no card a playlist. E sério, veja antes, senão você não vai entender nada. E sério, esse vídeo tá dando muito trabalho pra fazer, eu tô demorando muitos dias. E então, por favor aí, se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho de notificações pra receber vídeos novos. Eu não vou enrolar muito porque eu tenho muita coisa pra falar, então eu já vou começar. Ito. Ito Bear, mais conhecido como Ito, é um urso extremamente assustador que está completamente desfigurado por algum motivo. Ele foi adicionado junto com o mapa Anemoia, feito pelo Ziwibo na segunda semana do evento de 4 semanas do Bear Alpha. Ito foi feito pelo Papa Doomsday,
e ele já era esperado há muito tempo. Quando foi adicionado, você deveria fazer uma quest, um tipo de uma quest, no Anemoia para poder conseguir a skin. Você deveria achar botões para pegar um martelo, quebrar uma janela e chegar numa porta do lado do altar do queijo. Quando essa porta fosse aberta, você encontraria o Itober lá e você ganhava a skin dele quando fizesse isso. Infelizmente a skin não está mais disponível. A gente até podia ter uma conversa com o Ito. Não era necessária para ter a badge, mas dava para ter como um extra. E essa conversa nos ajuda bastante. Agora vejam aí a conversa traduzida. Oh! Eu encontrei você. Ah, sim, você me encontrou. O que é este lugar? Uma zona quieta e sossegada. Casa para alguns. O que há na foto? Ah, então... Alguma coisa. Tudo bem, legal, tanto faz. Não esperava encontrar ninguém aqui. Pelo menos não tão cedo. Por quê? Achei que a maioria morreria antes de chegar aqui. Esse lugar está aberto agora. Não estarei seguro por muito tempo. Você e eu precisamos continuar andando. Como dá pra ver, o nosso personagem ele queria desesperadamente falar com o Ito. E ele não nos ataca. Ele só fala que aquele era o lugar seguro dele, mas não é mais porque o nosso personagem abriu a porta onde ele estava escondido. E quando ele fala este lugar está aberto agora, eu sempre penso naquelas mensagens secretas que tem no Bear dizendo finalmente aberto e tal. Como se os Bears estivessem comemorando que finalmente acharam o Ito. Porque, tipo, se ele não nos ataca, ele é do lado do Sam. Pois se ele fosse do lado dos Bears, ele mataria os sobreviventes por serem do lado do Sam. Que queimou lá os Bears e tudo, vocês já sabem disso. O mais provável dele ter ficado assim é basicamente dos Bears terem descobrido que ele tava do lado do Sam e daí então estraçalhado o cara. Daí então ele teve que fugir muito rápido para um lugar seguro que ele escolheu ser o Anemoia. A gente até tem uma foto dele antes do ocorrido que os contribuidores fizeram. Ele já era assustador até mesmo antes disso. O Ito ficou por lá no Anemoia tanto tempo sozinho que ele começou a ficar louco, que nem o Whitey. Se a gente perceber nas plays secretas do Bear, o Whitey começou a ficar louco por estar sozinho. O Ito começou a não saber mais quem era ele não sabia mais qual era o rumo da vida dele, ele não sabia mais que tempo havia passado. Conseguimos perceber isso pelas mensagens que ele escreveu na sala, que atualmente é o spawn do Bear no mapa. A última aparição do Sam na história foi quando ele começou a se comportar bem estranhamente no poço dele. Mesmo que você ainda veja ele lá, acredite, ele sumiu. O Sam simplesmente sumiu. Se a gente ir no poço dele, ele só vai falar a mesma coisa, porque aquela é uma parte desatualizada. Ele sumiu. A gente sabe que ele tinha sido corrompido pelo Malbear junto com o Whitey, e os dois simplesmente sumiram. Então a gente vai na busca de Sam. E já que vimos as provas de que o Ito era amigo do Sam, provavelmente a gente foi perguntar pro Ito onde ele poderia estar. Mas por que a gente não procurou o Whitey? Whitey. Como a gente sabe, o Whitey, quando foi corrompido pelo Malbear, ele virou o Mortal Man, uma esfera verde gigantesca, e começou a simplesmente desabafar o quanto ele era um fracasso. O Whitey sempre estava triste, ele sempre estava sozinho, querendo poder finalmente sair do seu poço com Sam. Não aguentava mais ser atormentado pelo Malbear. Na verdade, não pelo Malbear, e sim uma invenção dele. Se fizermos esse caminho aparecendo na tela aí, a gente chega num jogo chamado Essa é e Foi a Minha Casa. Lá a gente vai passar por um corredor, vai encontrar o Whitey, uma foto do Sam, uma foto da Cheese Factory, que é onde o Sam queimou os Bears, e uma foto de um Bear, que se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que é o Error Bear. O Error Bear, pelo próprio nome e aparência, parece ser muito relacionado a vírus. Provavelmente o Error foi feito pelo Malbear para atormentar o Whitey.
Dá pra ver que ele não tá nada confortável nessa situação. Além de tudo isso que eu falei, o Error no Bear 2 tem o soundtrack do Shawarma. Poço do Whitey. Só que um pouco mais lento. Além de que aquela terra de erro que aparece em algumas places secretas não só tem relação com o Malbear, mas também com o Error, obviamente. No Bear 2, a gente luta contra o Error, a gente faz uma boss fight com ele. E o motivo que mais faz sentido dessa boss fight ocorrer seria uma vingança nossa. Mas do quê? Pois é, o Whitey morreu. E eu tenho certeza disso. O Whitey se tornou Mortal Man, isso é comprovado. Pelo desabafo do Mortal Man, a gente consegue ver que ele é o Whitey. De acordo com o Lagon, quando você vai conseguir o Vector, o Mortal Man é quem vai ao mundo exterior, ou seja, morre. Ok, o Whitey ainda tá no poço dele se a gente ir lá, mas esse é só o Whitey desatualizado, a mesma coisa que o Sam. Então ele morreu. O Whitey sempre estava de mau humor e as places secretas dele do esses são meus amigos e essa é a minha casa tinha também um barra foi e foram. Ou seja, não é mais, porque ele não existe mais. Ele só desabafou no Mortal Man, pois essas seriam as suas últimas palavras. Ele não tinha oportunidade de falar isso antes, porque ele era completamente manipulado. Além de que não tem nada sobre o Whitey no Bear 2. Ok, o Lagon também não veio, mas isso faz sentido porque ele fugiu no final da conversa com ele no Bear Alpha, na hora de pegar o Vector. A existência do Red Robin comprova muito essa teoria, que seria meio que uma representação da morte dele, já que vemos ele em chamas assim, e o negócio de Red Robin, que a gente já descobriu o significado disso, que tá na playlist da história do Bear explicando quem é o Red Robin. E o Red Robin foi a última informação que a gente teve do Whitey. Depois a gente não descobriu mais nada sobre ele. Então a gente provavelmente batalhou com o Error como uma vingança da morte do Whitey. Ok, a gente sabe que o Whitey morreu, mas como? Então, ninguém sabe como, mas provavelmente foi porque ele foi enfraquecendo e daí então ele foi completamente corrompido e não aguentou. Ou ele mesmo se decidiu se transformar em uma esfera gigante e daí morreu. Mas isso seria viajado demais. Então eu acredito mais na primeira opção. Porque o Whitey não ia desistir assim tão fácil. Ok, ainda tem muita coisa pra falar, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque senão esse daqui vai ficar muito longo. Dia 29 eu vou postar a continuação dessa parte. Então não perca, por favor. Deu muito trabalho para poder fazer esses vídeos, então por favor se inscreve no canal, deixa o like e ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. E é isso, falou! E a última informação que a gente teve do Whitey. Depois a gente não descobriu mais nada sobre ele. Então a gente provavelmente batalhou com o Error como uma vingança da morte do Whitey. Ok, a gente sabe que o Whitey morreu, mas como? Então, ninguém sabe como, mas provavelmente foi porque ele foi enfraquecendo e daí então ele foi completamente corrompido e não aguentou. Ou ele mesmo se decidiu se transformar em uma esfera gigante e daí morreu. Mas isso seria viajado demais. Então eu acredito mais na primeira opção. Porque o Whitey não ia desistir assim tão fácil. Sam. Sam antes estava agindo muito estranhamente. A gente já sabia que ele tinha sido corrompido pelo Malbear. E quando alguém é corrompido por ele ou pelo Error, sua forma muda, como vemos no Whitey, e seu comportamento também muda.
Provavelmente o Sam ficou na sua forma Shadow, mas isso é só uma teoriazinha. Mas o comportamento dele sim mudou e isso tem muitas provas. Sam sempre foi do bem. Os sobreviventes sempre gostaram dele e ele não matava eles. Ele só matava quem ele sabia que não era confiável porque não passava no teste dele. Mas no geral ele não matava ninguém. Porém, se irmos no mapa SOS do Bear Alpha, se você prestar bem atenção no cenário da partida, vai ver coisas bem bizarras. Tipo uma escrita na parede que diz Prepare to Die, que é da voice line do Sam. Também é do Error, mas eu vou provar que quem tá no SOS é o Sam e não o Error. Se fazermos um longo caminho por esse labirinto, a gente vai achar um tipo de reator. Se a gente passar por ele, acharemos um lugar chamado Túnel do Sam, não toque. Ou seja, este local, o SOS, realmente pertence ao Sam e ao Malbear, que corrompeu o Sam para poder ficar assim. Também há uma sala no mapa com um gerador, e lá podemos ver uma escrita de um sobrevivente que ficou preso. Tem várias escritas de sobreviventes pelos mapas, que sempre anotam os dias que eles estão e tal. Mas o mapa é tão escuro que a maioria é impossível de ler. Literalmente impossível. Mas a gente já consegue ver alguns bem importantes, como essa do gerador. Como o meu Bear tá traduzido, a mensagem está completamente bugada. Mas dá pra entender. Basicamente o sobrevivente diz que ouve vozes dizendo Prepare to Die. E que não tá preparado para morrer por alguma coisa, que seria o Sam. Nós vemos corpos de sobreviventes em corredores. E também numa passagem secreta tem uma placa que diz o monstro vai destruir todos nós. Ou seja, o Sam está matando os sobreviventes. Porque ele está sendo controlado pelo Malbear. A gente até vê partes corrompidas de mapas no SOS. Sam, os orbes. Sabe os orbes que ficam do lado do Sam? A gente teorizou que eles são teletransportadores que levaram ele pro poço. Então, é até possível que sim, isso esteja certo. Mas também esses orbes, eles transmitem energia pro Sam e o Whitey. Porém, quando eles são corrompidos, os orbes acabam ficando no controle de quem tá corrompendo. Porque o Sam, ele é muito poderoso. E ele simplesmente foi completamente manipulado e foi pro SOS, porque ele não tinha orbe para se proteger. E onde é que foi parar esses orbes? No Lab 56, no mapa do Bear 2. Se a gente vê, tem 2 orbes do Sam ali que foram usados para um gerador, que ninguém sabe do que é esse gerador. Mas esses orbes eles foram roubados e foram usados nesse gerador. E o Sam teve que se entregar para o Malbear. Então, para poder salvar o Sam sem morrer, a gente deve explodir esse gerador. Faz sentido, né? Porque você tem que explodir o gerador lá do Lab. Você é impedido pelo Bear. E ali tem os orbes e tudo. É um negócio bem top que faz bastante sentido se você parar pra pensar. E uma outra prova que reforça a teoria dos orbes darem energia é o Vector. Porque o Vector, ele, como diz no Fantasy Bear Archive, é extremamente poderoso. A defesa dele ali são os orbes. O Vector tem uns orbes pretos assim em volta dele. Tem gente que diz que o Fantasy Bear Archive não é oficial, mas ele foi feito por um contribuidor, o Test Gaming 909. Então sim, é oficial. Anuel. Como vocês viram agora mesmo, o Vector ele é muito poderoso e ele foi criado pelo Lagon para poder nos salvar dos Bears. Ele é nosso guarda-costas. Isso é bem claro na missão que a gente tem para poder pegar o Vector. Lá a gente tem que ver o Lagon e daí então ele vai dizer que o mundo é perigoso e tal, vai te dar o Vector para poder se proteger. Quando a gente não estava ligado de nada, provavelmente o Lagon criou o Anuel
porque a aparência dele é muito semelhante ao Vector por causa dos olhos. Além de que o Anuel também é do bem. Quando a gente vai pegar a skin dele, ele simplesmente não nos mata. Ele fica ali de boa do nosso lado. Ele foi criado para fazer alguma missão, com certeza. Quando o Lagon ele cria um Bear, é para poder fazer uma missão. A gente já viu que todos os Bears que ele criou era para isso. Faz sentido essa missão ter sido tentar encontrar o Sam e daí então libertar ele finalmente. Mas já que o Sam ele estava muito forte graças ao Malbear, ele basicamente conseguiu estraçalhar o Anuel. A gente sabe disso porque ele simplesmente está preso no SOS. A gente tem que fazer um baita puzzle para poder conseguir abrir ali a porta onde ele tá. E daí então, como a gente vê, ele já tá todo ferrado, foi quase morto e tal. E também o nome dele é Indisposto, como se ele realmente tivesse perdido uma batalha assim. Uma curiosidade mó legal é que na Cheese Corporation, que é uma submission feita pelo Test Gaming, se a gente clicar em vários botões que tem pelo mapa, a gente vai achar uma passagem secreta lá e vai ter o Anuel e um elevador. Isso talvez signifique como se ele tivesse basicamente indo pro SOS. Pode ser que não, mas isso não muda nada na história. O quase desfecho. O Sam tava matando geral que ele via pela frente. A gente não tinha chance contra ele. Tanto que o próprio Anuel, que ele era completamente forte, perdeu pro Sam. Então a gente não podia salvá-lo. A gente só podia libertar o Anuel. Então depois que a gente fez isso, a gente simplesmente fugiu. E o final que mais tem sentido é que a gente foi pro Lab 56 e após fazer todos os puzzles, o gerador é explodido e os orbes são soltos, pois eles não estão mais transmitindo energia para esse reator. Quando esse evento acontece, os orbes já estão de boa, então o Sam não está mais sendo controlado. Então ele poderia fugir do SOS. O fato dele ter fugido do SOS é comprovado, porque no Bear 2 a gente já reencontra ele no poço de boa ali com os orbes. Tem duas opções ele ter voltado ali. Ele mesmo ter fugido ou o Jimbo, que agora é um tipo de guarda-costas dele, ter basicamente indo lá e daí ajudado ele a voltar. Porque quando a gente tá indo pro poço do Sam, a gente é bloqueado pelo Jimbo, mas depois que ele percebe que é nosso personagem, ele deixa a gente passar. E assim a gente tem um reencontro com o Sam. O Sam sempre não se importava tanto assim quando você ia visitar ele. Mas, por algum motivo, quando a gente vai ver ele de novo, dessa vez, ele agradece muito por tudo e nos dá um presente que é a classificação de skin Sam. Então sim, nós salvamos ele. Já que a gente tá seguro, a gente tem o Vector e tal, e o Sam tem um Jimbo, então, basicamente, ele nos pergunta se ele pode agora andar com a gente. Então o Sam é libertado do poço. Finalmente agora o Sam é livre. Lembrando que o Vector, mesmo sendo preparado para tudo, ele não teria como vencer o Sam. E se ele até tivesse como, ele não ia por risco de acabar matando ele. Pois eles não queriam matar o Sam, eles queriam ajudar ele. Então esse foi quase o fim da história, mas eu tenho certeza que logo vai ter mais coisa, até porque o Malbear continua vivo por aí. Isso é preocupante. Mas a história já tá começando a ter um final bom, porque o Sam agora ele tá fora do poço finalmente, mas o Whitey morreu, né? Então é triste. Mas então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos novos. Vai demorar a parte 4, ok? Mas é isso, falou!